Oi, o meu nome é Gisele, eu tenho 24 anos, moro com a minha mãe e com 2 irmãs. Eu namorei com o Daniel durante 5 anos e nós éramos muito apaixonados. Eu conheci o Dani no primeiro ano da faculdade e durante um tempo nós ficamos conversando e saindo como amigos, mas logo percebemos que queríamos alguma coisa mais. Todos em casa gostavam muito do Daniel, com exceção da minha irmã mais nova, a Jane. Ela disse que tinha alguma coisa errada com ele, mas eu achava que era uma coisa da cabeça dela. Teve um dia que ela perguntou a ele quando seria o casamento, já que ele estava me enrolando há 5 anos. E o Daniel apenas sorriu e não respondeu nada. Eu tive que concordar com a minha irmã naquele dia. Minha mãe dizia que precisava começar a pressionar, porque se dependesse da iniciativa dele, o casamento não sairia nunca. Mas conhecia bem o Daniel e sabia que com ele não funcionava nada sob pressão. Então, fiz tudo com jeitinho. Tínhamos uma viagem marcada para a França. Achava que ele havia resolvido fazer essa viagem romântica para falarmos de casamento, mas eu não contei para minha família. Não queria criar expectativas em ninguém. Marcamos de jantar no dia seguinte, para combinarmos os detalhes da viagem, e eu queria que fosse perfeita. Afinal, não era todo dia que se viajava para Paris. No trabalho, eu nem conseguia me concentrar mais. Estava super ansiosa. Minha chefe até perguntou o que estava acontecendo comigo, pois eu estava em outro planeta. Eu contei para ela sobre a viagem e ela foi à loucura. Disse que tinha ido uma única vez a Paris e que não tinha sido com o marido dela, não. Isso me deixou pensativa. Será que ia acontecer o mesmo comigo? O jantar com o Daniel foi ótimo, tudo certo. Sim, estávamos prontos para nossa tão desejada e sonhada viagem. Minhas irmãs iam morrer de saudade quando elas soubessem que íamos ficar longe por um tempo. Assim que entrei em casa, fui logo contando a novidade. Minhas irmãs bateram palmas, pularam comigo. Já minha mãe parecia não ter gostado, mas depois eu entendi o motivo. Nós conversamos e ela me falou que eu devia ter compartilhado a informação com ela, já que não escondíamos nada uma da outra. Eu pedi desculpas e prometi não fazer mais aquilo. Malas prontas, coração a mil, partimos rumo ao aeroporto. Estava um trânsito muito grande, mas eu pensava que valeria a pena. Eu não via a hora de entrar no avião. A viagem parecia não ter fim, mas a emoção de estar em Paris tirou todo o cansaço. Eu queria muito conhecer tudo. Parecia uma criança em dia de festa. Da janela do quarto do hotel se conseguia ver a Torre Eiffel. Ela era linda de longe. Imagina como seria estar lá bem pertinho dela. Queria tirar várias fotos e mandar para minha família. Tomei um banho e deitei para descansar. Eu não percebi e acabei adormecendo. Acordei com o Daniel me chamando para almoçar. Eu não estava acreditando que eu tinha dormido. Estar em Paris era um sonho realizado. Fomos a vários pontos turísticos, tiramos muitas fotos. Era a viagem perfeita. O Dani e eu estávamos muito felizes. A semana passou voando. Era hora de voltar para casa. Nunca mais eu esqueci aquela viagem. De algum jeito, ela marcaria a minha vida para sempre. A única coisa que me deixou triste foi o fato do Dani nem ter tocado na palavra casamento. Mas tudo bem, porque estávamos muito felizes e em Paris. E a todo momento ele dizia que me amava e que era isso que importava. A viagem de volta pareceu mais curta. Eu estava louca para contar tudo para as minhas irmãs e para minha mãe. Eu tinha aproveitado muito a viagem e estava muito feliz. Era hora de voltar à realidade. No trabalho, todo mundo queria ver fotos, saber como era Paris. Quase não trabalhei nos primeiros dias. Mas eu recomendei que as pessoas deveriam ir sim e conhecer, porque valia muito a pena. Até que um dia minha chefe perguntou do pedido. Eu falei que não tinha acontecido não, mas que eu não iria me preocupar. Uma hora ou outra, o Dani me pediria em casamento. Com o passar dos dias, eu comecei a sentir uma fraqueza, acompanhada de muito sono. Achava que estava sentindo ainda o cansaço da viagem. Afinal, havia passado as férias mais agitadas da minha vida.
Contei os minutos para chegar o final de semana e, de sexta para sábado, dormi 15 horas. Não acordei nem para ir ao banheiro. Minha mãe entrou no quarto para ver se estava tudo bem, mas eu acordei muito enjoada. A princípio, achei que fosse uma virose, mas com o passar dos dias, os sintomas não foram embora. Então eu resolvi ir ao médico e tive a notícia mais inesperada da minha vida. Sim, eu estava grávida. Eu não queria acreditar. Aquilo não podia estar acontecendo comigo. Eu não sabia como contar ao Daniel. Ele iria pensar que eu havia feito isso para casar com ele, e não era uma verdade. Eu liguei para ele e falei que precisávamos conversar. Combinamos dele vir em minha casa, já que na semana ele quase não havia vindo por causa do trabalho dele. Eu estava muito preocupada. Não sabia qual seria a reação dele. Quando ele chegou, perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que sim, mas que tinha acontecido algo que mudaria as nossas vidas para sempre. Então, eu mostrei o exame para ele que eu tinha feito. Ele olhou e me perguntou se aquilo era uma brincadeira, pois nós não estávamos prontos para ser pais. Eu não respondi. Eu fiquei um tempo calada e nós não trocamos mais nenhuma palavra. Eu estava decepcionada. Ele foi embora e só disse que precisava pensar no que iríamos fazer para resolver o problema. Eu pensei comigo que não era a atitude que eu esperava dele. Afinal, já estávamos há 5 anos juntos. Passaram-se 2 dias e nem mensagem ele havia mandado. Minha mãe me aconselhou a não ligar mais e foi isso que eu fiz. No 3º dia, ele veio em casa. Falou que viajaria a trabalho e que quando voltasse resolveríamos aquele problema. Eu entreguei a ele o anel de compromisso. Eu falei que a única obrigação que ele tinha, daquele momento em diante, era com o filho dele. Ele foi embora e não olhou mais para trás. Ele ficou 15 dias fora. Eu já tinha me conformado em ser mãe sozinha. Aliás, minhas irmãs disseram que eu podia sempre contar com elas e a minha mãe também. Elas eram tudo o que eu precisava. A mãe do Dani me ligou, ofereceu apoio e ajuda. Disse que estava feliz demais em saber que seria avó. Confesso que me senti um pouco aliviada, mas eu não criei expectativas quanto ao Daniel. Minhas amigas também me apoiaram, organizaram um chá de bebê, mas primeiro precisávamos saber se era uma menina ou um menino. Estávamos ansiosos. No dia do ultrassom foi uma festa danada, afinal teríamos mais uma mulher em casa. O médico disse que tinha visto tanta empolgação e comemoração que até ele tinha ficado feliz. A mãe do Dani deu um berço, minha irmã a cômoda e a outra a banheira, e as minhas amigas fizeram o melhor chá de bebê que alguém poderia ter na vida. Eu estava muito feliz. A minha bebê tinha tudo o que precisava. Recebia amor de todos os lados, menos do pai, que não quis participar da minha gestação. Um mês antes da minha filha nascer, o Daniel veio em casa. Queria saber se estava precisando de alguma coisa e se faltava comprar algo para bebê. Aquela conversa me fez perceber que eu havia dedicado 5 anos da minha vida para uma pessoa que não merecia nem 5 minutos. Só não me arrependi porque eu ganhei minha princesa e também muitos aprendizados. No final, minha irmã tinha razão quando dizia que havia algo estranho com o Daniel. Ela enxergava algumas coisas que eu não podia ver, mas não tinha problema. Tudo serviu como aprendizado na minha vida, como eu já falei anteriormente. Camille nasceu pesando 3,850 kg e medindo 48 centímetros. Era uma criança linda. Fez a alegria das enfermeiras e todos queriam ver a bolinha de olhos azuis. Eu estava realizada. Quando chegamos em casa, foi a maior festa. Vieram os parentes, os amigos, os avós, os tios. A última pessoa a aparecer foi o pai. Eu deixei sozinho com a Camille e quando eu voltei, ele estava chorando. Entreguei os documentos do hospital e pedi que ele fosse fazer o registro, se possível, já que não conseguíamos fazer na maternidade naquela época. Ele perguntou se podia voltar mais vezes para vê-la, e eu concordei, é claro. O tempo passou rápido demais. Camille ia fazer o 1º aninho. Daniel e eu nunca mais havíamos conversado sobre nós. Achei que a nossa história terminou quando eu engravidei. Ou antes mesmo disso, já que ele nunca quis assumir algo além do nosso namoro. Passei a dedicar meu tempo livre para minha filha.
Ela era o meu maior tesouro. E eu aprendi que a felicidade estava dentro de mim mesma e nas pessoas que estavam ali próximas de mim e que me amavam de verdade. Não esqueçam de curtir essa história, também compartilhar com algum amigo seu para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Tem mais 2 histórias aqui do lado para vocês assistirem e eu espero vocês amanhã, sexta-feira, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!